já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vou ler o versículo 19 para partirmos para outro texto bíblico. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O texto sagrado nos diz, vamos até o versículo 21. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se a Cristo. Segue-se que Cristo morreu del Pai. Ou em outras traduções, enganosamente. Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Queridos irmãos, nessa noite eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade de estar cooperando com os irmãos aqui na Adam de Osasco. Trago a saudação do nosso pastor, presidente, pastor Daniel Cirilo de Souza. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano e pelo convite. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo evangelista Álvaro. Deus abençoe os obreiros e a igreja de Cristo. Amém? Quem está aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero ser simples nas minhas palavras e bem objetivo. Quero trazer uma mensagem firmada naquilo que lemos, aonde o Espírito de Deus irá nos levar a compreender e a viver uma vida plena e de santidade diante a tua presença. O texto que nós acabamos de ler, fazer menção, no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, conhecido como apóstolo do amor, o mesmo escritor das cartas universais, 1 João, 2 João, 3 João, e também que recebeu a revelação e escreveu o livro do Apocalipse. Este João, discípulo de Jesus, caminhou com Cristo, não só caminhou com Cristo, mas participou também dos milagres, da pregação e do ensinamento que Cristo orientava a multidão e também os seus discípulos através da palavra de Deus. João, ele vai dar um bom testemunho de caráter e de um discípulo fiel que zelava pela palavra e também zelava pela oração, porque o verdadeiro discípulo, ele se preocupa mais com o ensino do que com o milagre, porque o ensinamento é que forma o caráter, o ensinamento é que dá equilíbrio, o ensinamento é que dá estrutura. Então Jesus, ele ensina aos discípulos a manterem uma vida de propósito. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 6,
a partir do versículo 9, Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar. Porque a lei do discipulado é preciso a oração e também o ensinamento da palavra de Deus. Então Jesus vai dar instrução aos discípulos a aprenderem a elevar a sua mente, o seu coração, através da oração, para que viessem manter uma vida de santidade e uma vida de propósito. O ministério de Jesus estará sendo mais registrado em palavra do que milagre. Se lermos os 28 capítulos de Mateus, se lermos os 16 capítulos de Marcos, os 24 capítulos de Lucas e os 21 capítulos de João, iremos observar que o ministério de Jesus estava em instruir, em dar instrução acerca do reino de Deus. Então Jesus, ele vai se preocupar em aplicar o reino na vida dos discípulos. Porque se o reino não estiver na vida do homem, o homem não faz parte do reino. Então Jesus vai abrir a mente dos discípulos a valorizarem o Evangelho e cada um aprender a carregar a sua cruz. Porque a cruz é a lei do discipulado. Se não tiver cruz, não há salvação. Se não tiver cruz, não há arrependimento. Se não tiver cruz, não há batismo com o Espírito Santo. Se não tiver cruz, não há salvação de pecadores. Se não tiver cruz, não havia como o Pai enviar a promessa que era o Espírito. Para receber o Espírito Santo, meus irmãos, os discípulos iam passar pelo tratamento espiritual, porque receber a unção do Espírito Santo é difícil. Receber o Espírito não é como muitos pregam, coloca a mão sobre a pessoa, receba o Espírito. Isso é uma grande mentira. Receber o Espírito Santo é preciso passar pelo tratamento psicológico. Porque o Espírito Santo, ele não confunde a consciência de ninguém. O Espírito não ele não confunde a mente do homem. Então Jesus estava alinhando os seus discípulos a seguirem um exemplo de fidelidade. Por quê, meus irmãos? Se os discípulos não aprendessem a palavra, como que eles iam ter estrutura para combater os falsos profetas? Quando a Bíblia fala de lobo, fala dos falsos obreiros, dos falsos pregadores, dos falsos ensinadores. Então Jesus, sendo ele o verbo divino enviado por Deus, ele vai se preocupar mais em tratar o psicológico e também tratar o espírito dos discípulos. Jesus vai aplicar sobre eles a andar conforme a palavra, a eles valorizarem a cruz, a carregarem a cruz e andar por fé e não por vista. A Bíblia Sagrada nos diz, em João capítulo 17, em versículo de número 17, Jesus está orando pelos discípulos e também pelo mundo, a oração sacerdotal de Jesus. E ele vai dizer: Pai, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Irmãos, não há outra verdade a não ser a verdade bíblica. Então Jesus estava ensinando os discípulos a não se contaminarem com o pecado e com a mentira. Porque no tempo de Jesus haviam falsos líderes, haviam falsos profetas que não criam na sua pregação, que não criam no seu ensinamento. Então Jesus ensina a eles: cautelai, ou se afastai, para que a teoria farisaica não viessem contaminar a vida dos discípulos. Os fariseus não criam no Filho de Deus, mas diziam que ele era um falso profeta, que era o demônio que usava. Mas Jesus, tendo a palavra, sendo ele a palavra divina, ele vai aplicar a palavra, e através da aplicação da palavra, ele vai combater os falsos doutores da lei. Observe bem, em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, acompanhe na sua Bíblia ou no telão aqui da igreja. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meus irmãos, observe que João Batista está pregando a verdade. Mas guarde comigo a compreender que antes de João pregar a verdade do reino, ele ficou 30 anos no deserto se preparando, comendo gafanhoto e tomando o mel para tirar o amargo do inseto que ele comia. João está buscando estrutura no deserto, estrutura espiritual. Não era porque ele era João Batista que ele não estudava a palavra. Há muitos que confundem, João só batizava. É mentira. João, ele conhecia a palavra, e o que ele pregava era a palavra, porque a palavra confronta o pecado. Então João, ele pregava uma mensagem simples e pura. E esta pregação, ela não vai ser para os crentes que estão sendo batizados ali. Essa pregação é para os fariseus e para os saduceus, que vieram ao batismo de João. E João vai dizer, observe bem, raça de víbora, ele vai dizer para os fariseus e para os saduceus: raça de víbora vocês são. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João vai dizer: o machado está na raiz da árvore, e a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Versículo 11. Do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Guarde isso. Aqui há dois batismos que João está se referindo. O batismo com o Espírito. O batismo que João se refere é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo está se referindo ao fogo do inferno. Observe, com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito é para a igreja. E o com fogo é para os incrédulos. Está dizendo o fogo da justiça, o fogo da ira de Deus, que vai consumir aqueles que não guardaram a palavra e não praticaram a palavra. João está sendo bem simples naquilo que ele está dizendo.
se não produzir nada para o reino, será cortado e lançado ao fogo, será queimado no fogo que jamais se apaga. E a Bíblia diz que João, ele avista o Cordeiro e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós lermos em João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por intermédio dele, e sem ele não era para ter se criado nada. João está falando de alguém que ele não é digno de carregar as suas alpacas. João está dizendo de alguém que tem o poder. João está dizendo de alguém que é a palavra. E o próprio profeta messiânico Isaías, ele vai falar acerca deste profeta enviado por Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. A Bíblia Sagrada diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá, e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías estava falando acerca de quem? Ele estava falando acerca do Messias prometido. Capítulo 9 de Isaías, abra comigo o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1, a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá. Guarde isso, virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Capítulo 1 de Mateus, versículo 23, a Bíblia também diz sobre a virgem que concederia e daria à luz a um filho, teu nome se chamaria Emanuel. Jesus veio para trazer a conexão. O primeiro Adão pecou no Éden, desobedecendo os princípios bíblicos. Adão tinha consciência. Adão sabia o que era o certo e o que era errado. Mas Deus, no seu plano de salvação, envia Jesus para trazer a liga, trazer novamente a conexão com o Pai, com a criatura. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23.
A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos erraram, todos falharam, mas houve um sem pecado, sem mancha, o Cordeiro de Deus, que veio trazer ao homem a esperança de uma nova vida em Cristo. A Bíblia Sagrada diz, em João capítulo 8 e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o reino de Deus só está sobre a vida do cristão quando ele aprende a ouvir a verdade e a praticar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, saia dos mortos, e a luz de Cristo te iluminará. Irmãos, para nós contemplarmos a glória de Deus, é preciso que nós viemos se despertar e valorizar a palavra de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que venha a ter em vós a mesma mente, o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. Qual pensar era esse? Um pensar que confia na palavra, um pensar que anda com Deus, um pensar que caminha com Ele. Jesus, sendo Ele a palavra, Ele não veio quebrar a lei ou excluir os profetas como muitos pregam. Não, Ele veio cumprir, mas Ele aplicou a graça. A lei é para matar, mas a graça é para trazer vida para o pecador. É por isso que a palavra de Deus nos diz a compreender. Na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Porém, nós com a cara descoberta, contemplamos a glória de Deus, e somos renovados de glória em glória. Carregar a cruz é refletir a glória de Deus. Carregar a cruz é valorizar a glória de Deus. Carregar a cruz é andar firmado na palavra de Deus. A Bíblia diz, na segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15, apresentar-te aprovado como obreiro diante de Deus, que não se envergonha da palavra e que maneja bem a palavra da verdade. Jesus manejou bem a palavra. Jesus andou equilibrado pela palavra. Jesus venceu as falsas doutrinas pela palavra. Observe bem, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 16 e 17, que aquele que destruir o templo de Deus, Deus vai o destruir. Porque o templo de Deus sois vós. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não desvaloriza o Espírito. Porque sem o Espírito Santo, não há como a igreja ter força de carregar a cruz. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. O Espírito, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quando Paulo estava fraco, a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoava em sua fraqueza. Quem carrega a cruz, o Espírito Santo sustenta.
Bíblia diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É esta palavra que a igreja precisa crer. João capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. A igreja só produz frutos para o reino se ela estiver ligada com a videira e andar ao lado da videira. Nenhum cristão tem força espiritual se ele não estiver firmado na videira, se ele não estiver... João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem está na videira tem um lugar preparado ao lado de Deus. O diabo não quer que a igreja prossiga. O diabo não quer que a igreja avança, porque ele quer trazer teorias enganosas para que a igreja pare de carregar a cruz. Mas a igreja que é ensinada pela palavra, confia na palavra, é doutrinada pela palavra, ela não será enganada pelas teorias diabólicas de homens carnais, mas ela estará firme na palavra. Jesus deu o maior exemplo. Vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4. Jesus vai vencer o diabo por aquilo que está esse. Sabe como que nós iremos carregar a nossa cruz? Vivendo o que está escrito dentro dessa palavra. Observe bem que Jesus ensinou os seus discípulos a caminharem com Ele, a viverem com Ele, a terem uma vida com Ele. Sem Jesus, não há como a igreja prosseguir. Sem a cruz, não há como herdar-nos o reino dos céus. Aquele que anda nas coisas da carne, a carne quer saber do pecado. Quando fala da carne, fala da imoralidade. Então a carne, ela não quer viver o reino de Deus. Ela não quer praticar os frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito é para quem anda com Deus. Paulo não vivia ele, mas era Cristo que estava sobre ele. Vamos para a Bíblia? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 22. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A carne não anda com esses princípios. Aleluia, Jesus. Já vou encerrar minha participação. A carne não anda aos princípios bíblicos, porque a carne não tem equilíbrio. A carne não tem mansidão. A carne ela é obcecada pelo erro. Mas o Espírito, ele tem sede da glória de Deus. Meus irmãos, guarde esta mensagem em teu coração. Carregar a cruz é preciso mantermos uma vida de santidade. Porque sem santidade ninguém poderá ver a glória de Deus. Jesus ensinou os discípulos a manterem uma vida de santidade. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo
Gálatas, na cidade de Galácia. O apóstolo Paulo ensinou os filipenses. O apóstolo Paulo ensinou os colossenses a manterem uma vida em Cristo. Irmãos, o tema central do cristianismo é Cristo. Se você ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, você vai observar que o apóstolo Paulo não aceitava outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho de Jesus. E o que nós mais vemos é pregadores da prosperidade. Não pregam mais sobre a cruz, mas hoje a mensagem é: Deus vai te dar, Deus vai fazer. Eu vejo casa, eu vejo dinheiro. Irmão, isso não é evangelho de Jesus. Evangelho é santidade. Evangelho fala sobre céu. Evangelho fala sobre inferno. Evangelho fala sobre carregar a cruz. O pregador que não anda firmado no evangelho, ele não faz parte do reino de Deus. É simples. Nós não podemos perder a intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos manter equilibrados e firmados na santa palavra de Jesus. Meus irmãos, eu tenho aqui mais 7 minutos para falar para a igreja do Senhor. Nós não podemos nos afastar da palavra, mas a cada dia se aproxime perto dela. Não deixe que as teorias de homens carnais venham fazer você abandonar a cruz. Porque aquele que anda na carne não anda com Deus, mas aquele que anda no Espírito anda com Deus. Aquele que anda em santificação anda com Deus. Aquele que anda pela palavra, ele anda renovado por ela. Ele anda alinhado por ela, fundamentado por ela. Não perca o propósito. Não perca a visão do reino. Carregue a sua cruz. Vai até o fim. Não negue a palavra, mas se mantenha firme na palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem crê na mensagem, diga glória a Deus. Com a permissão do pastor, gostaria de orar com a igreja. Por favor, se coloquem de pé. Aleluia, Deus. A verdadeira palavra que nos aproxima de Jesus Cristo. E esta palavra nessa noite está nos trazendo fortalecimento. A nós aprendermos a cada dia a andar com o Senhor. A vivermos uma vida plena e em santidade com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante desta mensagem pregada nesta noite, Senhor, nós oramos, ó Pai, com a sua igreja e cremos, ó Pai, no poder da sua palavra. Meu Deus, os nossos irmãos que estão também nos assistindo pela internet, meu Deus, que a cruz venha a estar sobre o seu povo. Que nós não viemos, meu Pai, olhar para trás. Espírito Santo nos fortalece, porque aquele que não crer no Evangelho está condenado, porque não aceitou o testemunho de Jesus. Mas aquele que está ligado com o Senhor terá uma vida plena. É por isso que a tua palavra diz na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que não viemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Meu Deus, tua palavra diz em Tiago 4:7, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, nos sustenta, que esta mensagem venha arder em nosso coração, porque a verdadeira mensagem é cristocêntrica, que não viemos abrir mão desta mensagem até a sua volta. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe e as palmas glorificam ao Senhor.
do meu